Boa noite, queridos irmãos. Alegria podemos estar juntos, mais no encontro da Translocal, e uma honra poder estar também nesse momento, trazendo um pouco da reflexão, da palavra que tem a ver com tudo isso que nós estamos refletindo nesses dias, nesse caminho de olhar a nossa história, o chamado de Deus, o convite de Deus, a convocação de Deus, e que nós demos uma formatação e demos um nome de discipulado. Nem intencional era esse nome, mas nós também, como igreja, como instituição, ou como teólogos, demos um nome para esse processo natural de responder ou não ao chamado de Jesus para nos tornarmos seus seguidores. E nessa breve reflexão, queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Primeiro, o contexto do que nós vamos ler, capítulo 11, do versículo 28 a 30, bastante conhecido. Já era numa primeira caminhada dos discípulos, a quem Jesus chamou para seguir, para entenderem o que significava levar o jugo e as dimensões, as implicações da cruz. Se identificar com Jesus, tomar a sua cruz e vivemos todas as consequências desse comprometimento, mudou a vida dos primeiros discípulos e depois dos discípulos que abraçaram a mensagem do Evangelho do Reino. Discípulos que já começaram a seguir a Jesus, mas ainda tinham dúvida se deveriam esperar outra pessoa que viria com uma mensagem mais completa, um outro profeta, um outro líder, e eles arguíram Jesus, e o Evangelho de Mateus deixa isso muito claro, onde Jesus já estava manifestando os sinais do reino, o seu ministério já estava em andamento, e aqueles discípulos estavam caminhando com ele, ainda aprendendo, entendendo toda a complexidade e a profundidade do que significava servir a Jesus. No versículo 4 do capítulo 11, ele diz, só para entendermos como chegam essas palavras de Jesus logo à frente: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e as boas novas são sendo pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem é que estava se escandalizando com esses movimentos, com essas ações, com os sinais que Jesus estava fazendo? Os religiosos, o que achavam que Jesus veio inaugurar uma religião, que receberam uma tradição já hebraica, que já estavam ganhando forma também institucional, e estes que se achavam donos da religião, que se achavam donos dos templos, que se achavam donos de todo o movimento religioso, e se achavam mestres da lei, e Jesus depois trata isso com eles com muita dureza. No meio de tudo isso, os discípulos já estavam engajados, estavam fazendo sinais, estavam envolvidos já no ministério começando, já estavam se dedicando ao Evangelho do Reino, já estavam entendendo que viver esse jugo identificado com a cruz era um fardo difícil, pesado, era difícil se tornar um seguidor de Jesus, era difícil seguir as palavras do Mestre, a profundidade, a radicalidade que ele já ensinava no seu Sermão do Monte. É muito difícil seguir Jesus.
Muitas questões vão acontecendo na nossa vida, muitas perdas vão acontecendo na nossa vida, e vamos ganhando um outro significado. E no meio de tudo isso, já no primeiro momento do processo dos discípulos acompanharem Jesus, estarem pregando o Evangelho do Reino, vendo esses sinais acontecendo, e ainda com dúvida se era Jesus a última pessoa que deviam ouvir. Então imagine, é possível você começar a seguir Jesus até de maneira compromissada, mas ainda muito periclitante, muito duvidoso. Mas será que eu estou seguindo o líder certo? Será que eu fiz a escolha certa? Já estou aqui me desgastando, estou envolvido com a implantação do reino de Deus. E Jesus vem no versículo 28 e diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Evangelho de João, um pouquinho mais para frente. Abra lá comigo. Capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus mostrando aos discípulos com o seu exemplo, porque estava lavando os pés dos discípulos. Porque os discípulos em algum momento ainda entendiam que queriam um lugar de proeminência, assim como os mestres da lei e da religião, que Jesus chamava de fariseus e de hipócritas, que achavam que Jesus não poderia estar sendo seguido no seu ensino, porque ele era os mestres da lei, ele que conheciam toda a mecânica, a estrutura da religiosidade, eles que queriam liderar, eles que queriam ter o poder de dominar pessoas, porque o que o discipulado faz é desestabilizar todo tipo de gente que acha que tem o poder nas mãos. As pessoas seguindo Jesus estavam afrontando os governantes. O que eles estão fazendo aí andando juntos? Olha por onde eles passam, o que está acontecendo. Será que eles estão questionando o nosso poder, a nossa influência no povo? E dentro da religião a mesma coisa. Jesus diz, João capítulo 13, vocês entendem que fiz a vocês, versículo 12, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam o que eu fiz. A relação de Jesus conosco é de um mestre, um professor, manso e humilde, que sabe quem é, que tem domínio próprio, que nos ensina com amor, que sabe nos ensinar prevendo o erro, que nos dá novas oportunidades de aprendizado, que é o mestre que tem um amor de pai, que tem a oportunidade de sentar com seu filho, de uma mãe que senta com seu filho e pacientemente vai transmitindo o ensino, e periodicamente revendo, abraçando o seu aprendiz, mas não numa relação de culpa, de verdugo, de castigo, porque não está aprendendo as lições. Não, aprendam de mim. Vocês me chamam de rabi, chamam várias outras pessoas que estão na religião de rabi, de mestres.
Eu sou mestre, eu sou o Senhor, eu sou manso e humilde. Não aprendam só com o meu ensino, mas aprendam com o meu exemplo. É assim que eu fiz, façam isso também. O discipulado é um processo de aprendizado constante. Jesus é o nosso mestre, mas Jesus tem uma postura também difícil. Mateus capítulo 23, se você puder abrir, é uma breve meditação, eu prometo. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês. Todos vocês são irmãos. Ninguém na terra chama um pai, porque vocês somente têm um pai, aquele que está nos céus. Aquele que nos ama, que tem o direito sobre nós. Aquele a quem prestamos conta. Aquele que é o nosso pai, é um só. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, versículo 13, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram, nem deixam ninguém entrar, que gostariam de fazê-lo. Vocês acham que seguir o ensino de vocês, hipócrita dentro da religião, e tornar as pessoas cativas, vocês não estão permitindo que eles me conheçam, o ensino do Deus Pai. Versículo 14, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, para disfarçar fazem longas orações, por isso vocês serão castigados mais severamente. Versículo 15, olha vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Versículo 23, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo de hortelã, do endo do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês não têm vivido, praticado a justiça, vocês não têm exercido misericórdia, vocês não têm vivido com fidelidade. E o final de tantas advertências, no versículo 33, ele chama os mestres da lei de hipócritas, de serpentes e raça de víboras. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem quiser dominar, escolha outro evangelho. Se você quer ser dono de uma confissão, se você quer ser dono de um projeto chamado evangélico, se você quer ser dono de uma igreja, de uma denominação confessional, a igreja é de Jesus, o nosso mestre, Senhor, é o único que tem o direito e a quem nós prestaremos conta um dia. Nós somos somente servos nas mãos dele, nós somos apenas instrumentos para a implantação do seu reino. Nós precisamos continuar tendo ele como nosso mestre, nós como seus aprendizes, e aprendendo de Jesus, que sabe quem ele é, que Deus está no controle de tudo, que Deus cuida da sua igreja, que Deus cuida do seu reino, que Deus cuida das suas ovelhas, que Deus cuida dos seus alunos, que Deus cuida daqueles que estão sentindo já o jugo pesado de se identificar com Jesus, servindo Jesus em tantas cidades onde nós estamos. E Jesus está aqui nesse encontro também dizendo a vocês: vinde vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, eu vou tornar o jugo de vocês leve, eu vou ajudar vocês onde vocês estão, nas lutas que vocês estão vivendo, eu vou ensinar o caminho. Olhem para mim, aprendam a lavar os pés uns dos outros e considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, porque seguindo o exemplo de Jesus e aprendendo, nós vamos estar fazendo a sua vontade. A relação de mestre e aprendiz. A música que nós vamos tentar assistir agora, vamos ver se a gente consegue, de um movimento candeeiro coletivo. Esse clipe foi gravado pensando nisso, numa música do Gerson Borges, que chama-se Discipulado. Todo mundo imitou todo mundo se inspirou em alguém, do mais simples ao mais profundo. Todo mundo é ou foi aprendiz de alguém.
Lembra dos seus mestres. Lembra dos ensinos que recebemos dos nossos pais. Lembra daqueles que nos inspiraram. O discipulado é esse processo que Deus vai colocando homens e mulheres para se tornarem mestres e continuamente aprendizes. E nós precisamos ouvir do Mestre Jesus, que tem todo o direito sobre tudo, e a Ele prestaremos contas. Que Deus nos ajude a aprender as lições do nosso Mestre Jesus. Vamos tentar ouvir e assistir o clipe. Preste atenção na letra do Gerson Borges, na música chamada Discipulado, que é o nosso encontro. Anamauê todo mundo, auê todo mundo, Anamauê todo mundo, auê todo mundo, Anamauê todo mundo, auê todo mundo, Anamauê todo mundo, auê. Gonzagão ouvia Caim, que inspirou o Buarque e Jobim. Os baianos todos e o time dos mineiros foi sempre assim. Que se fez a nossa cantiga, a canção do nosso país. Como Léo e samba da antiga, as cantoras do rádio ali. Vai o samba da antiga, as cantoras do rádio ali. Rebanha misturou de tudo, som maior bebeu no teu sangue. O Elo fez seu estudo, PPC olhou pra amanhã. O Guilherme, o Jorge Pimenta, o Gomiro carrega João, Aristeu e os mais de 40, imitei e não tive opção. Aristeu, mais de 40, imitei, não tive opção. Candeeiro invadindo o cangaço, Lampião os 40 ladrão. Candeeiro invadindo o cangaço, Lampião os 40. Todo mundo me deu, todo mundo, o mundo se inspirou em alguém. Uma simples obra do mundo, não há um e não há ninguém. O mais raso que vai mais fundo, toda vez aprender de alguém. Eu também aprendi de alguém. Auê todo mundo, Anamauê todo mundo, auê. Salve o Chico lá no começo, João Gilberto queria ser e compor-se, eu não esqueço, com o tom que o viu nascer. O baião é primo do samba, 2x4 é quase igual. E a viola se o dono vai chora em Catolé ou no Pantanal. E a viola se o dono é bom, vai chorar em Catolé ou no Pantanal. Candeeiro invadindo o cangaço, todo mundo gritou, todo mundo. O mundo se inspirou em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um e não há ninguém. O mais raso que vai mais fundo, toda vez aprender de alguém. Eu também aprendi de alguém. Como ele o mundo inventar, foi de lá que aprendemos a rimar. Perfumou de jasmim, água preta, é de seda aquele cantar. Quão possível que a gente não pensa, o Stênio parece brincar. Costurou com toda a ciência, alguém feito eu com Cristo lá. Costurou com toda a ciência, alguém feito eu com Cristo de lá. Que é feito de barro, foi também um grande professor. De sua casa desceu esperança, sei que muro arteiro pulou. De sua casa desceu esperança, sei que muro arteiro, sei que muro arteiro pulou. Todo mundo imitou todo mundo, o mundo se inspirou em alguém. Do mais simples ao mais profundo, não há um e não há ninguém. O mais raso que vai mais fundo, Toda vida aprendi Aprendi a cantar na igreja, violão ganhei de minha mãe. E por mais moderno que eu seja, hino antigo é bom e não cai. Eu sou filho de tudo isso, que panela é minha canção. É mundo e domingo na igreja, nordestino de devoção. Era um bom e domingo na igreja, nordestino de devoção. Era um bom e domingo na igreja, nordestino de devoção. TV
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.